Hora do nosso encontro de família com Lucinda Pinto. Boa noite, querida. Bem-vinda. Obrigada, Thaís. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Lucinda, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse hoje que o Fundo Monetário Internacional vai revisar a sua expectativa de crescimento para o Brasil agora em 2026 para cima. Aliás, como tem feito o mercado na pesquisa Focus, faz 6 semanas que os analistas ouvidos pelo Banco Central reajustam para cima a expectativa de crescimento da economia. E isso está acontecendo porque tem muito estímulo na praça, né? 200 bilhões de reais na conta dos economistas, vários deles, vou citar o Marcos Mendes aqui, entre eles do INSPER. E agora, isso fala sobre 2026, um ano eleitoral, que há esse pacote de bondades e muito estímulo para a economia continuar crescendo. Mas e sobre 2027, Lucinda? Thaís, o outro lado da moeda é que por causa desse crescimento mais acelerado e baseado nesses estímulos extraordinários, digamos assim, a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo. E isso vai impactar negativamente a economia em 2027. Então, a gente começou a ver, ainda de forma tímida, mas alguns economistas importantes, respeitados, reajustarem ou mudarem as suas projeções de PIB para 2027 para baixo. A gente preparou uma tela para mostrar, então, mais ou menos como é que está essa fotografia. A verdade é que, para a grande maioria dos economistas, vai haver uma desaceleração relevante. Mesmo quem não alterou a sua projeção, está contando com uma economia mais fraca no ano que vem por causa desse fator. 2027. 2027. O Bradesco... Ano que vem, que ano? 2027. 2027. É isso mesmo. É que passa tão rápido, né? A gente se perde. O Bradesco, ele subiu a sua projeção, assim como o FMI provavelmente vai subir, de crescimento para esse ano para 2%, mas ele cortou de 2% para 1,5% a expectativa de crescimento do PIB. E o Banco Paine, que tem 2% para este ano, cortou para 0,8%. A projeção anterior era de 1,4%. E aqui a gente vê outras instituições que a gente consultou e, na maior parte delas, a gente está vendo realmente um cenário mais fraco. Olha lá, XP Investimentos fala em 2% agora, 1,2% no ano que vem. O Itaú, 2,1% e 1,7% em 2027. E o Inter projeta um crescimento de 1,8% do PIB nos 2 anos. E o que está pesando aqui? Bom, primeiro, existe uma leitura de que esse impulso fiscal que está movendo a economia, ele perde força no ano que vem, se nada mudar. A gente precisa ver como é que as coisas vão acontecer até o final do ano, mas nas contas hoje existiria até um efeito contracionista. O fiscal no ano que vem contribuiria negativamente para o crescimento da economia, mas o vilão é realmente a taxa de juros. As casas estão falando, Thaís, em juro acima de 12% no ano que vem. Então, isso tem um impacto sobre a atividade econômica de forma geral. E tem um outro efeito, que é o fato de que as famílias, elas já estão com seus orçamentos muito comprometidos com dívida. E o crédito era um fator de expansão da atividade. Então, se elas não têm capacidade de tomar novas dívidas e os bancos estão, inclusive, muito mais cuidadosos para conceder linhas de empréstimo, então esse não vai ser um motor adicional aí para a atividade. Faz tempo que o Banco Central está esperando a taxa de juros provocar o efeito necessário na atividade econômica para que a inflação volte rapidamente à meta de 3%, mas não consegue, né? Porque o ano passado, 2025, houve até um impulso fiscal bem menor. Praticamente não houve impulso fiscal no ano passado, mas foi um ano que veio de 2024 com bastante impulso. Então, a economia não consegue desacelerar para que o Banco Central consiga promover a queda da inflação. Então, se não é por bem, acaba indo por mal. O Brasil já está há mais de 4 anos com inflação de 2 dígitos, deve passar mais pelo menos 3, 4 pela frente, Lucinda. E tem um outro fator que é a taxa de juros nos Estados Unidos. Se ela demora mais tempo para cair lá, o resto do mundo, na verdade, acaba ficando mais preso ao que acontece por lá. Hoje saíram dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O que eles nos sinalizam sobre o comportamento do Banco Central americano? Hoje, surpreendentemente, os números vieram fracos e trouxeram um alívio para o mercado pelo fato de que diminui um pouco a pressão para um aumento de juros pelo Federal Reserve. A discussão lá, neste momento, tem
tem ali semelhanças com o que a gente está vivendo aqui. Claro, guardadas ali as suas proporções. Mas lá, a gente também está assistindo um mercado de trabalho que vinha também forte, resiliente, e por causa disso, o consumo forte também tem bastante impulso fiscal. Muitos economistas acreditam que pode haver um aumento de taxa de juros, mas o número hoje frustrou. Então, foram geradas um pouco mais de 50 mil novas vagas no mês de junho, e a previsão era de um crescimento de 110 mil. Então, foi o que aconteceu com o Caged aqui, veio praticamente metade do que o mercado esperava. E aí, como resposta, o mercado foi e voltou, primeiro comemorou, vieram altas das bolsas, mas no fim das contas as bolsas fecharam aí sem uma tendência definida, as bolsas americanas. A gente vê que o índice Dow Jones, sim, esse se recuperou, subiu 1,14%. Já o Nasdaq, que reúne as bolsas de tecnologia, acabou caindo 0,80%, porque também foi um dia de ajustes de ações ligadas a esse setor de tecnologia, porque vinham subindo com muita força. E o S&P 500 ficou ali no 0 a 0, caiu 0,01%. É bom lembrar que amanhã é feriado nos Estados Unidos, porque eles antecipam a comemoração do 4 de julho. Que então é o dia não da tem independência americana. E aqui no Brasil? Vamos lá ver. Então, a Bolsa aqui também chegou a comemorar com mais vigor e no fim fechou também no terreno positivo em alta de 0,64%. Hoje o mercado ficou muito em função do cenário internacional, porque esse dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele é bem relevante, ele é bem observado. E o dólar também fechou aí praticamente estável em R$ 5,20. Obrigada, Lucinda. Até amanhã. Até amanhã, Thaís.